Como é que eu me organizo aqui? Como é que a gente organiza a semana aqui na TLV, né, cara? Eu tenho uma reunião hoje com todo o meu time, com as pessoas cabeça aqui da TLV, a respeito da semana. Quais são as coisas mais importantes da semana? O que a gente deixou de fazer semana passada? Nós vamos ter que seguir a sequência dessa semana. E qual que é a programação dessa semana, né? De segunda a sexta, de 7 às 22, que a gente está trabalhando com o segundo turno aqui. De 7 da manhã às 22, o que a gente tem que fazer? Quais são as metas, né, da semana de entrega? Tanto das metas da produção, quanto das metas de inteligência de mercado e vendas, né, metas de marketing. Então a gente consegue aí falar de todas as áreas. E como é que a gente trabalha, né? A gente entra nessa reunião. Essa reunião ela começa a ser pautada na quinta e na sexta-feira da semana passada, né? Vamos começar desde o início. Então, quinta-feira a gente levanta o que a gente conseguiu fazer e o que a gente não conseguiu fazer na semana. Na sexta-feira a gente programa essa pauta para segunda-feira. Então, a turma chega aqui de manhã, todo mundo já sabe que a gente já tem essa reunião e a importância de a gente fazer ela sexta-feira. Porque igual esse final de semana a gente tem trabalho rolando na TLV. A turma foi viajar para fazer um trabalho lá em Monte Verde. Então a gente tem que deixar um parênteses aberto aí entre sexta, depois que faz a pauta, e segunda-feira, para a gente entender se que essa turma que estava viajando, se eles vão conseguir chegar a tempo ou não para seguir com a sequência do trabalho dessa segunda-feira. Então, qual que é a importância de sexta-feira você chegar e repassar essa pauta? Então, você vai passar sexta-feira tudo que você não fez na semana que estava programado, e isso tem as coisas que são urgências, né? E já vai programar para essa semana. Então, se você não executa o que estava programado na sua pauta de semana passada, automaticamente você já começa a lotar sua pauta da próxima semana, que é dessa semana que está se iniciando hoje, né? Então, o que é importante? Sexta-feira, fazer o fechamento da pauta da semana passada e começar a abrir a pauta da segunda. Então, como é que é feita essa pauta aqui? A gente bota ações que têm que ser tomadas, né? Responsáveis pelas ações. Tem uma pauta numa planilha, né? Que nós vamos liberar para a turma aí mais tarde. Então, de novo, ações a ser tomadas, as decisões que a gente tem que tomar, os responsáveis, quem são os responsáveis por cada decisão, né? A data de entrada dessa tarefa, a data de saída, conclusão, como é que foi a conclusão, e observação. Observação é por que não concluiu ou porque atrasou quando atrasa, né? É importante a gente ter isso tudo. Vou tomando meu café aqui. Então essa é a importância. Então, você começar uma semana organizada, sabe aquelas empresas, aqueles CEOs que fica todo mundo batendo na porta dele, chamando ele o dia inteiro para resolver problema? É exatamente isso aí. Por quê? Porque você não starta a semana. Eu acho que você tem que startar a semana muito alinhado, sabe? Com o que vai acontecer da semana, quais são as responsabilidades da semana. Então, se você não comunicar com seu time, que vou dar um exemplo, a gente tem essa semana aqui de um trabalho bem grande que a gente vai entregar. Acabar de produzir e entregar, um trabalho bem grande. Se eu não comunicar com a minha equipe que a gente tem o deadline nosso para começar a executar esse e para finalizar esse, aí acaba que fica tudo muito em aberto, né? Fica tudo muito assim, qualquer dia que acabar, nós vamos começar a tal hora que não vai dar. Então a importância de você chegar agora de manhã e pontuar isso. Galera, nós temos esse trabalho aqui para entregar essa semana, quem é responsável por ele é fulano, as ferramentas estão aqui, está tudo alinhado, tudo dessa forma, agora é com vocês, é startar.
e aí você não tem um motivo, aí você não tem, a turma, o time, não tem um motivo para ficar te parando toda hora, né? Te indo atrás de você toda hora para pegar informação. Por quê? Na segunda-feira isso já foi feito. Segunda-feira isso já foi passado, muito bem alinhado, né? Então essa é a importância. Falando um pouco de fábrica, né? Agora vamos falar um pouco de programação comercial, inteligência de mercado. Por exemplo, nós vamos chegar agora com inteligência de mercado. O POP lá de inteligência de mercado, você tem no funil lá e no POP, você tem as camadas do funil, a sequência do POP que você tem que tocar com os clientes, né? Comunicar com os clientes ou futuros clientes. Então a importância de você chegar, sentar com um cara de inteligência de mercado, com a pessoa que toca isso aí, ou com alguém que olha isso, um gerente comercial, e alinhar quais são as prospecções da semana, quais são as metas da semana. Então assim, quantos clientes você quer prospectar, quais clientes você já tem que fazer um terceiro, um segundo ou um quarto contato. Cada processo de contato ele é um pouco diferente, né? Então qual cliente que você viu em algum lugar, em alguma hora, e que você quer contactar, exemplo, você deu uma passeada nesse final de semana aí, viu que tem uma obra construindo, né? Você quer fazer um contato com aquele cliente, é a hora de você passar isso para inteligência de mercado, tentar fazer essa prospecção. Então essa é a importância da gente estar na segunda-feira, fazer essa reunião de alinhamento da semana, exatamente para você startar sua semana muito bem alinhada. A gente sabe que no meio do caminho vão mudar algumas coisas, né? É normal que mude, né? Fábrica, isso muda toda hora. Você vai fazer um trabalho, instalar um trabalho, o cliente pede para você segurar porque aconteceu algum problema, ou que não pode fazer aquele trabalho naquele momento. Você está numa obra, vai executar uma obra, de repente você vai instalar um equipamento que a turma da obra não deixou pronto para você instalar, e isso você tem que ir organizando no meio da semana no final de semana você conseguir entregar. Como os nossos trabalhos são trabalhos maiores, então a gente nunca executa um trabalho de uma semana para outra. A gente sempre pede um prazo aí de no mínimo 30 dias para entregar os trabalhos que entram na TLV. Então por isso que você consegue trabalhar bem mais programado, né? A gente tem um calendário aqui bem programado, mas esse calendário ele muda toda semana, né? Do jeito que eu tô falando aqui, ele muda toda semana, porque a gente mexe com obra, e obra não é marcou, vai acontecer, né? Obra tem seus problemas, né? Tem seus atrasos, e isso automaticamente vai atrasando quem tá para frente, né? E geralmente o nosso negócio a gente entra por último, quando tá tudo pronto. Então essa é a importância de você entrar uma semana. Essa semana é uma semana muito apertada aqui na TLV. Vou dar um exemplo. Uma semana que a gente veio de uma semana para trás que travou muita obra. Então o que a gente tem que executar, que era para ser executado a semana passada e não deu para executar, e a gente vai ter que executar essa semana. Então é uma semana que vai ser corrida, uma semana bastante apertada. Então a importância de sentar com todo mundo agora e alinhar a semana, né? E a importância também de você dar nome às pessoas responsáveis, botar uma pessoa como responsável daquela demanda. Então muita gente, eu já vejo muita gente fazendo reunião com o time de fábrica, por exemplo, e fala para todo mundo. Eu acho que você tem que falar para todo mundo, mas você sempre tem que ter os responsáveis ali, né? Na hora que for atrasar, você tem que conversar com uma pessoa, você tem que cobrar uma pessoa, não dá para cobrar todo mundo. E essa pessoa passa essa cobrança para frente. Então, como é que a gente faz? Então, segunda-feira de manhã, agora a gente tem uma reunião, 8 horas, a turma aqui pega serviço às 7. A gente tem uma reunião às 8, né, que é a reunião one-on-one, que a gente chama, exemplo, entra com o time de comercial todo na sala de reunião, alinha a semana toda com o time comercial. Entra com o time de fábrica todos os responsáveis, né, gerente, logístico, supervisor, alinha a semana. Entra com a turma de marketing, senta e alinha a semana. E daqui para cá, a gente tem as conversas que a gente tem de todo dia de manhã no refeitório, na hora do café da manhã, você tira uma dúvida, num corredor que você está passando, fazendo alguma coisa, alguém te chama na fábrica, tira alguma dúvida.
mas são dúvidas pequenas e fáceis de resolver, né? Não são problemas de produção, de como produzir, que dia que vai, como é que vai, quem que vai. Isso já foi alinhado todo o decorrer dessa reunião de segunda-feira. E aí fica mais fácil, você não fica sendo chamado toda hora para ficar resolvendo isso que você podia ter resolvendo numa reunião. Na quarta-feira a gente senta de novo, novamente, que é no meio da semana, para ver se tudo que a gente planejou está acontecendo, né? Se segunda-feira ocorreu como planejado, se terça-feira ocorreu como planejado, se quarta-feira está andando a nossa pauta, né? Sem muitas observações. E aí, beleza, a gente é uma conversa rápida também, não precisa ser numa sala de reunião, é uma conversa ali no refeitório, tomando um café, é uma conversa na recepção sentado no sofá, uma conversa rápida. E na quinta-feira você já começa a programar a sua pauta de sexta para a próxima segunda. Por quê? Na quinta-feira você já teve 3 dias, na segunda, terça e quarta da semana. Você tem a quinta e a sexta ainda, para qualquer problema que você tiver, você criar um plano, né, de urgência para conseguir finalizar a sua pauta da semana. Então quinta-feira eu falo que quinta-feira de manhã é um dia que você tem mais 2 dias para execução de qualquer tarefa, de qualquer demanda. Então você tem mais 2 dias para quê? Para você corrigir rota. Eu tinha que entregar um trabalho na quarta, não entreguei por conta disso. Então nós temos que entregar ele na quinta ou na sexta. O que a gente precisa fazer para entregar na quinta ou na sexta? Então é correção de rota, é onde você vai conseguir de fato corrigir rota. Então a importância disso. E o que eu vejo muito de você ter essa reunião na semana, na segunda-feira, e saia muito bem alinhado. Cara, o maior erro das empresas hoje que a gente vê é informação, né? Informação não corre, ou então a informação corre errada, né? Tipo telefone sem fio. Você fala um negócio aqui e aquilo ali, por algum motivo, a pessoa entendeu de uma outra forma. Por que a gente usa uma planilha e uma pauta? Que ela é muito didática, né? Ela tem as responsabilidades, quais são as ações que a gente vai tomar. Ela tem os responsáveis, quem são as pessoas responsáveis por aquelas tarefas, a data de entrada daquela tarefa, a data que tem que ser feita a tarefa e algum tipo de observação. Para quê? E essa planilha ela é impressa e ela é passada para todos os responsáveis, assinada por todos os responsáveis que estavam presentes na reunião. A partir do momento que você imprimiu e deu para uma pessoa aquele papel impresso, e ela sabe ali quais são as urgências delas, né? Geralmente a gente vai na urgência que está mais atrasado, que precisa ser resolvido mais rápido. A pessoa não precisa ficar parando, ela não tem como não ter entendido aquilo, ela está com um papel na mão explicando o que ela tem que fazer, entendeu? Ela teve uma reunião para sentar e tirar dúvidas. O tira dúvidas na hora que a gente está sentado na reunião, de repente com um atendimento daquele trabalho. Se está com alguma dúvida, o atendimento ele tem que sanar essa dúvida, né? Então é importante, se está com alguma dúvida financeira, nós vamos instalar, o cliente pagou, geralmente que a gente faz de 3, 4 vezes, né? O cliente dá uma entrada no serviço, tem 2 pagamentos no meio e um no final. Nós vamos instalar esse material na quinta-feira. O cliente está em dia com os pagamentos, então se não tiver em dia, o pessoal do financeiro entra em contato, falando que está alinhado, que tem que tirar, que tem que tira foto, manda foto para esse cliente do trabalho dele dentro da fábrica, falando que está alinhado fazer tal dia, para ele regularizar o pagamento. Então tem vários pontos que, se não tiver essa reunião e não tiver essa pauta para alinhar dessa forma, não tem jeito. Vou dar um exemplo, a parte de marketing nossa, né? Nossa parte de marketing, a gente tem lá um calendário mesmo editorial da semana. A gente sabe o que a gente tem que fazer. Então eu sei o que eu tenho que gravar na segunda, o que eu tenho que gravar na terça, o que eu tenho que gravar na quarta, o que eu tenho que gravar na quinta e na sexta. E o que tem que sair no nosso Instagram, YouTube, e os horários que tem que fazer isso. Então a programática toda certinha. Lógico que ali no meio do caminho você vai mudar alguma coisa, né? Você pode mudar um vídeo que você iria fazer, mas você teve que fazer uma viagem de urgência, não tem como você fazer, ou você antecipar, ou você adiantar. Então se você entre a semana organizado com isso,
alinhado com esses prazos, a chance de você ter surpresas e problemas nessa semana ela é muito pequena, porque você já está entrando na semana muito bem alinhado, né? Já sabendo mais ou menos o que você vai fazer, né? É a mesma coisa você ir num lugar que você não conhece, você ir na tentativa de erro e acerto, você ir com o Waze, com o Maps na mão. Ou de repente eles vão mandar você dar uma volta mais comprida, mas você vai chegar no seu destino. Se você não tiver alinhado isso, é difícil de você chegar, porque você não vai saber o que você tem que fazer, ou então você vai fazer muito desordenado. Então a importância de você gastar um tempo na segunda-feira com os seus colaboradores, com o seu time aí. Muito importante você criar essa cultura de segunda-feira de manhã. A gente tem que falar um pouco sobre a semana que passou, o que deu certo, o que deu errado, né? Parabenizar a equipe que acertou, que entregou no prazo as demandas da semana passada, alinhar a semana que está se iniciando agora, né? E tocar o barco, botar para frente, fazer a pauta rápida. Essa reunião não pode ser uma reunião muito demorada, geralmente é de meia hora, 40 minutos, quando se estende demais vai para uma hora. A gente fala quando ela passa de 40 minutos, é porque a gente entrou desorganizado na reunião, porque existe muita dúvida. E aí o que é entrar desorganizado? Por exemplo, uma OS não tem todas as informações, né? Uma OS aqui você tem que abrir OS, layout, pedido de compra, tudo junto. Então, quando você não está com a OS muito bem feita, com a ordem de serviço muito bem desenhada, muito bem alinhada, em algum momento você vai perder informação no meio do caminho, que vai gerar essa dúvida, que vai alongar essa reunião de segunda-feira. Então a importância na hora de você for abrir, você fazer isso com muita calma, com muita atenção, para isso não ficar gerando dúvida para frente, né? Porque isso vai, se você tem 4, 5, 6 OS, ordem de serviço, sem informação, essas informações você vai ter que passar nessa reunião de pauta. E aí você vai alongando demais essa reunião de pauta, né? Você não pode parar um time da fábrica uma hora, você imagina o que deixa de ser feito uma hora na fábrica, todo mundo trabalhando, né? Então a importância de você, quando for abrir uma ordem de serviço, quando tiver alguma tarefa, que ela esteja mais explicada possível. Que você lê ela 2 vezes ali e pensa quem vai estar recebendo essa OS lá na frente. Essa pessoa vai ter alguma dúvida disso? Vou dar alguns exemplos bobos, tá? A ordem de serviço nossa aqui, a gente abre junto com a ordem de serviço a ordem de compra de material. A gente dá uma olhada no estoque, dá uma olhada com o pessoal da fábrica, o que tem em estoque, o que não tem, o que não tiver em estoque, a gente pede para comprar numa planilha também de Excel junto com essa ordem de serviço. E aí o cara vai lá e coloca assim, eu quero uma tinta preta, PU. O cara não informa se essa tinta preta ela é fosca ou ela é brilho. Já gerou uma dúvida. Eu quero um Metalon 2020 aço carbono. Ele não explicou qual que é a chapa, né? Qual que é a espessura do Metalon. É 18, 16, 14. Então isso tudo vai gerando dúvidas, né? E aí você tem que ir tirando essas dúvidas no decorrer da semana. E aí você fica parando muitas vezes, para quê? Para ficar respondendo. Esse Metalon é tal, essa tinta é tal, esse trabalho é assim, esse trabalho é assado. Então essa é a importância na hora que você for abrir uma OS, uma ordem de serviço ou um pedido de compras, você está muito bem informado. Porque isso é o que vai, na nossa experiência, isso é o que vai atrasando essas reuniões, né? Essas reuniões de pauta que a gente tem que fazer. E isso é o que gera dúvida. Na hora de um compras e comprar, ele não está com a informação corretamente, ele vai ter que ir atrás de você, ele vai ter que te mandar um WhatsApp, ele vai ter que te ligar, ou ele vai ter que ir até sua sala lá para tirar aquela dúvida, né? Porque não tem como ele comprar um material sendo que ele não está com as informações todas corretas do material. Mesma coisa produção. Como é que o cara vai produzir se ele não está com todas as informações? E é engraçado, tem muito funcionário que ele está vendo ali todas as informações, mas ele tem essa mania de perguntar, entendeu? Ele tem essa mania, ele está vendo ali que é um quadro de Metalon, vou dar um exemplo aqui, um quadro de Metalon revestido com ACM, preto fosco, com iluminação interna,
Ele tá vendo aquele desenho ali, ele tá vendo tudo explicado e ele tem que ficar te interrompendo, te parando para te perguntar, sendo que ele tá entendendo. Então são as pessoas que têm essa mania e a gente tem que acabar com essa mania das pessoas. Aí é chamar um por um e trocar uma ideia com um por um, né? Eu tenho um aqui que é da nossa fábrica, ele é muito assim. Ele tá vendo ali o que tá escrito, ele tá entendendo, ele faz isso dia sim, o outro também, mas ele tem essa mania de ficar perguntando uma, duas, três vezes. Então essas pessoas a gente tem que ir travando isso. Ó, você já leu aqui? Já vi, já li. Cara, não tem que gerar dúvida. O Pedro Oliveira tá com uma dúvida aqui, ó. Uma dúvida. Não, então, aqui ó, a relação de material a ser comprado é enviado pelo atendimento? Sim. O que o atendimento faz? O atendimento passa essa ordem de serviço para o time de fábrica, né, para o gerente de fábrica. O gerente de fábrica levanta o que tem em estoque dentro da fábrica, o que não tem, e ele também já levanta o que não tem. O que não tem, o que o atendimento fala? A gente tem uma planilha de compra de cada obra. Como a gente faz projetos mais especiais, projetos maiores, a gente separa o centro de custo por cada obra. Né? Então a gente pega aquela OS ali, ó, isso aqui a gente tem estoque, isso aqui a gente não tem estoque. O que a gente faz com o que a gente não tem? A gente tem uma planilha de compra, a gente tem falando todas essas observações para não deixar de preencher nada, né? E a gente bota lá. E aí ele manda essa planilha para compras e compras olha. Então assim, isso já passou no filtro da fábrica, né, para ver se tem esse material ou não. E a fábrica também tem o papel de exemplo. Vou te dar um exemplo. Ah, nós vamos fazer uma placa luminosa de ACM com acrílico. Desculpa. Vamos fazer uma estrutura de metalon, ACM vazado na CNC, na Halt e um acrílico por trás. E lá no pedido de observação, no pedido na OS, tá falando assim, que é um acrílico branco leitoso 3 milímetros. Mas a gente não tem esse acrílico branco leitoso 3 milímetros. A gente tem um acrílico branco leitoso 2.4, por exemplo. Isso não vai mudar tanto. Ou até o inverso. A OS está pedindo um acrílico 2.4, a gente tem um 3. Cara, existe a necessidade de comprar esse material porque a ordem de serviço está falando que é esse? Então a gente tem muito essa troca de ideia entre gerente e atendimento. Cara, eu tenho aqui de repente uma sobra de policarbonato. Por que não fazer de policarbonato? É um material até mais resistente que o acrílico aos intempéries e ao tempo. Entendeu? Então tem que ter essa troca. Porque senão é assim, se o gerente ele for muito a ferro e fogo, de repente ele tem uma chapa aqui, ele vai ter que comprar outra chapa, vai ter que deslocar a equipe de compra, de logística para ir buscar essa chapa, ou o fornecedor vai ter que entregar essa chapa, porque ele foi muito a ferro e fogo. Então a gente troca muito isso aqui, entendeu? Deu para entender aí, Paulo? Show, Thiago, esclarecida a dúvida. O atendimento, por que eu falo que por que a gente tem atendimento aqui e não tem vendedor? Como a pessoa, como o funcionário, ele não tem obrigação de ir vender, de prospectar, de correr atrás, ele tem o quê? A meta desse cara é atender muito bem o cliente. E a experiência desse cliente na TLV ser uma experiência muito boa. Então, por isso que a gente fala para o atendimento ele se envolver em tudo. Né? Então, o atendimento ele tem que se envolver desde o início da ponta até o final. Ele se envolve na compra, na escolha de material, decisão de que material usar, se envolve com arquitetura, com design, com engenharia, com entrega, com tudo. Então ele é um cara que está sempre ciente de tudo que está acontecendo com o serviço do cliente. Até porque se o cliente ligar e querendo ou não, é esse cara que sentou com o cliente, entendeu as dores do cliente, indicou aquele material para o cliente. Então, se em algum momento ele perde essa conexão com fábrica, com compras, até com marketing, desanda. Vou te dar um exemplo, a gente faz muita coisa aqui que são campanhas novas que vão sair. Vão sair ainda desses clientes nossos. Se esse atendimento ele não conversa com o time de marketing, o time de marketing está dentro da fábrica o dia inteiro gravando e filmando tudo.
A gente dá um spoiler de repente de um lançamento de um produto que não podia estar na mídia, não podia estar no nosso Instagram, entendeu? Então olha como é que tem que conversar até com o marketing. Ó, time, nós estamos com uma produção aqui na fábrica, que é de um cliente assim, 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 assado. Esse material ele não pode ser filmado na fábrica. Não pode filmar na fábrica. Então o time de marketing tem que entender que tudo que está filmando ali, aquele material não pode ser filmado. Já aconteceu aqui da gente estar filmando, fazendo de repente a gente tem um editorial na TV que chama chão de fábrica. A gente fazendo o chão de fábrica aqui com material que era para ser lançado, o atendimento não alinhou com a gente foi e lançou o negócio até antes do cliente, porque o atendimento não falou, né? O cliente também já não tinha falado pro nosso atendimento, então ficou essa falta de informação. Então até isso tem que estar bem alinhado, né? A gente tem que alinhar o que pode sair e o que não pode sair. Tem coisa que é lançamento e se a gente dá um spoiler é ruim para o nosso cliente, né? O cliente está esperando fazer esse lançamento no Instagram dele, nas redes dele, a gente solta alguma coisa antes. Essa é a importância. Então o atendimento ele tem que estar conectado com toda a fábrica todos os dias. Turma, nós falamos um pouco aqui hoje de como organizar a semana, né? Faltam 2 minutos para 7. Eu vou descer ali agora para fazer minhas reuniões com a turma, com o pessoal que já está aqui, que é o pessoal de fábrica, que chega mais cedo, com a nossa gerência aqui. E aí, amanhã de novo tem Café com CV. Essa semana eu vou fazer um Café com CV a semana inteira. Nós vamos falar de muitos assuntos legais aqui, que é relevante para a nossa empresa rodar 90% redondo, que a gente sabe que 100% redondo ninguém roda, né? 90% redondo. Vamos trocando essa ideia aqui, 6h30, todos os dias, 6h30 da manhã. Beleza? Abraço pra vocês, valeu Vitão, abraço, tamo junto. Amanhã tem mais. Acompanha aí que essa semana vai ter muita coisa legal aqui na CV. Muito trabalho legal sendo mostrado aí. A turma tá bem empenhada de trazer informação pra turma. Quem quiser essa pauta, né, da reunião de início da semana, quem quiser essa planilha, é só falar no direct aqui que a gente manda. Beleza? Valeu, turma. Abraço a todos.